querido irmão, querida irmã, que bom podermos outra vez estarmos juntos em nossas meditações pelas quais nós estamos alimentando a nossa fé. E hoje, vésperas da solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quero eu também ajudarmos a compreender um pouco mais sobre este mistério da nossa fé. Então convido já você, meu irmão, minha irmã, nos colocarmos em oração diante de Deus para que Ele possa nos ajudar nesta nova etapa, nesta meditação que nós nos propusemos a fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os pedimos, Senhor, nosso Deus, infunda em nós o Teu Santo Espírito, que Ele nos dê sabedoria, discernimento, maturidade e sinceridade, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja guiado por vós e voltado para vós. Tudo isto vos pedimos por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós iremos fazer esta meditação sobre o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo em dois momentos. Neste primeiro momento, nós iremos refletir com o tema Jesus Eucaristia, o maná da nova aliança. E, para que a gente possa meditar sobre esse tema, nós iremos pegar lá no Evangelho escrito por São João, no capítulo 6, a catequese que Jesus faz sobre o pão da vida na sinagoga em Cafarnaum, justamente depois que ele realiza um dos milagres da multiplicação dos pães, depois que ele anda sobre as águas. Quando o povo o procura com esta necessidade de milagres, de sinais, e Jesus vai fazer uma catequese sobre o pão da vida, justamente como resposta aos sinais que alguns judeus pediram. Então, lá no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 30 ao 35, nós encontramos assim: Eles perguntaram: Que sinais realizas para que possamos ver e acreditar em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, Deus a comeu o pão do céu. Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E então eles pediram, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Mais na frente, ainda no capítulo 6, nos versículos 47 ao 50, Jesus continua, em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Nos versículos 51 aos versículos 58, nós encontramos Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne entregue pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si como é que ele pode dar a sua carne a comer. E Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem se alimenta com minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e, no entanto, morreram. Quem se alimenta com este pão, viverá
para sempre. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, olhando para Jesus e a Eucaristia como o maná da nova aliança, a gente já deve entender que todo este ensinamento de Jesus, toda esta catequese de Jesus foi recebida pela Igreja e desde o seu início, desde o nascimento da Igreja, ela celebra a Eucaristia. Ela celebra a presença real de Jesus no pão eucarístico. Foi o que a Igreja recebeu de Jesus por meio dos apóstolos. É o que a Igreja, ao longo dos séculos, vai nos ensinando. É este pão do céu, a presença real de nosso Senhor entre nós, que milagrosamente foi revelado na história por meio de tantos e tantos milagres eucarísticos como nós já conhecemos. E então, o que é que a Igreja de fato ensina? O que é que a Igreja recebeu de Jesus por meio dos apóstolos, por meio dos primeiros padres da Igreja? Que o pão transubstanciado verdadeiramente é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, nós falamos em pão transubstanciado. E isso é algo que demora-se um pouquinho para a gente compreender, para a gente explicar. E nós não iremos fazer uma explicação muito minuciosa hoje. Iremos fazer posteriormente. Mas o que é que a gente entende como transubstanciação? É uma mudança de substância. Vejam, o pão transubstanciado, quando nós falamos da Eucaristia, da Santa Comunhão, nós dizemos que este pão foi transubstanciado. A sua substância deixou de ser pão para ser o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você vai dizer, mas Genildo, a gente consegue ainda ver o pão. Nós vemos as aparências de pão, porque os acidentes que fazem com que a gente veja determinadas coisas permanecem a mesma. Mas a substância que faz com que aquele pão se torne pão deixou de existir. Se tornou o corpo de Cristo. E é isto que a Igreja nos ensina, porque recebeu dos apóstolos esta fé. E como vocês puderam perceber no nosso texto bíblico, Jesus é assim que se denomina: eu sou o pão do céu. Aquele que comer da minha carne vai viver eternamente e eu ressuscitarei no último dia. Então nosso Senhor sabe que nós, seres humanos, precisaremos deste pão, deste alimento. Agora vejam, se a gente pegar um pouquinho, ainda no capítulo 6 de João, nos versículos do 59 até o 63, nós iremos perceber que boa parte dos judeus não entenderam aquilo que Jesus estava falando e ficaram escandalizados. Se perguntavam, mas como é que este homem pode dar o seu corpo e o seu sangue para serem comido e mastigado? Vejam, assim como alguns judeus não entenderam e ficaram escandalizados, hoje também muitos não aceitam esta pertença, esta certeza, esta fé que a Igreja recebeu de Jesus. E por que que muitos hoje não aceitam? Porque ficam presos às aparências das matérias. Como eu disse a vocês agora há pouco, aquele pão eucaristizado, aquele pão consagrado, ele continua na aparência de pão. A matéria, aquilo que a gente pega, é o pão.
mas a substância é o corpo de nosso Senhor. E aí, queridos irmãos, é preciso que a gente faça alguns esforços de compreensão. Se de fato Jesus estivesse falando que este pão não fosse a sua carne, se ele tivesse usado de uma metáfora, de uma parábola, de um exemplo qualquer, será que Jesus teria deixado aqueles judeus e alguns mais próximos a si, até denominados discípulos, irem embora? Olha, quando estes judeus se escandalizam, eles vão embora e Jesus volta para os apóstolos, para os 12 e pergunta: e vocês também não vão querer ir? Porque se vocês quiserem ir, a hora é agora. Não tem mais por que vocês ficarem perto de mim, porque tudo eu já vos mostrei. Inclusive, eu já mostrei até a você, Pedro, Tiago e João. Deve ter dito Jesus. Um pouco da minha glória. Vocês viram aquilo que vai ser no céu. Vocês querem ir? Se isso vos escandaliza, se eu vos digo que eu vos darei o meu corpo como alimento, se isso vos escandaliza, então vocês não entenderam nada da minha missão. E aí Pedro vai dizer: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí, queridos irmãos, a gente precisa reforçar. É na sinagoga em Cafarnaum, na cidade que Jesus assumiu como morada quando iniciou a sua missão, no local de oração, de encontro, de presença de Deus, é neste local sagrado que Jesus promete dar a sua carne e o seu sangue em alimento. Jesus prometeu dar o seu corpo e o seu sangue em alimento. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, para que a gente possa entender de fato este contexto pelo qual Jesus promete ser o alimento, no qual Jesus promete o pão do céu, no qual ele afirma: eu sou o pão descido do céu, é preciso que a gente faça uma leitura da Páscoa do Êxodo e da Páscoa de Jesus. Vejam, como eu disse a vocês em 2 momentos anteriores, quando nós aprofundávamos a respeito do messianismo, de como o povo judeu, algumas visões se existia entre o povo acerca do Messias, a gente precisa também entender que os judeus tinham visões muito próprias de como seria o Messias, de qual missão o Messias iria assumir. Então, para a gente fazer uma releitura da Páscoa do Êxodo e da Páscoa de Jesus, a gente precisa justamente entrar nessa questão das visões messiânicas presentes na tradição judaica. Vejam, todos nós sabemos, todos nós conhecemos, é muito difundido entre nós o trecho de Êxodo no capítulo 14, 15, não é? De como se deu a Páscoa na saída do Egito. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que aquela libertação que acontece através de vários sinais, de Deus que caminha à frente do seu povo, de Moisés que vai conduzindo o povo, esta Páscoa, esta libertação, ela tem um viés de encontro. Deus quer dar ao seu povo um novo lugar. Deus promete a este povo uma terra na qual emana leite e mel. Esta terra é uma simbologia daquela terra que foi perdida pelos nossos primeiros pais. Então, a Páscoa do Êxodo é a libertação do ser humano de uma condição de escravo para livre,
de uma condição de exilado para proprietário de terra. E agora, como é que a gente pode entender a Páscoa de Jesus? Jesus também quer fazer uma libertação do homem, mas agora uma libertação espiritual. Então a Páscoa de Jesus, ela deve ser entendida como também uma mudança de situação. O homem que agora se torna escravo do pecado precisa libertar-se do pecado, ser liberto do pecado para poder outra vez voltar ao seu Deus. E é por isso, meus queridos irmãos, que a gente precisa mencionar que uma das visões messiânicas presentes na tradição judaica seria aquela na qual o Messias daria outra vez ao povo o pão do céu, aquele maná que alimentou o povo na saída do Egito. O Messias seria aquele que libertaria outra vez o povo e o alimentaria com o pão do céu. E aí vamos adentrar um pouquinho mais na conjuntura desta meditação que nos propomos hoje. O que era o maná? O que foi o primeiro maná? O primeiro maná era umas sementes brancas parecidas, sementes de coentro, que Deus fazia descer com o orvalho da manhã para que o povo pudesse se alimentar. E este maná, este alimento, ele depois de preparado, ele tinha um sabor como que de bolo de mel. Então os judeus sabiam que este pão era um pão milagroso, que este pão era sinal de Deus, que este pão era o alimento até a entrada na terra prometida. Este povo sabia que este pão dado por Deus só poderia ser sinal do amor de Deus para com eles. Vejam, se o Messias deveria ser aquele que faria novamente acontecer a descida do maná, se o Messias seria aquele que iria alimentar o povo judeu com o pão do céu, Jesus não poderia estar mentindo ou se equivocando ao falar que ele era o pão do céu. E aí, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Jesus, Eucaristia. Jesus, Eucaristia, ele é o pão do céu. Ele é o Verbo descido do céu. É o Verbo que se torna agora um alimento. Ele se torna o novo maná. É ele quem irá alimentar a cada um de nós com a sua presença real. É ele que irá nos alimentar, nos sustentar até chegarmos à pátria definitiva, até a chegada do mundo vindouro. Então, meus queridos irmãos, Jesus Eucaristia, ele é o pão do céu, é o novo maná, é a presença real de Deus entre nós. E é assim, queridos irmãos e irmãs, que a gente deve entender esta catequese que Jesus fez na sinagoga em Cafarnaum. Ele que disse, eu sou o pão descido do céu, é ele quem agora vai reatualizar a libertação do Êxodo. Ele agora quem irá estar conosco a nos conduzir, uma vez que ele nos libertou das garras do pecado, é ele quem vai nos conduzir à vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, iremos, como disse, dividir nossas meditações em duas partes. Nós terminamos agora a primeira e
Desejo reencontrar-vos daqui a pouco em nossa segunda parte. Que Deus seja a nossa luz, ninguém mais. Jesus.